Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, que o Instagram está entregando para as pessoas que a gente já está ao vivo, que nós vamos começar a nossa live de toda quinta-feira. Boa noite, querida, boa noite. Hoje um dia lindo aqui em Florianópolis, meu Deus, hoje estava um dia de praia aqui, de praia, é inacreditável. Nem parece que é inverno, né? Eu tava pensando agora, eu tô de manga curta, né? Porque aqui não tá nada frio, né? Mas tem lugar aí que tá muito frio ainda, né? Jesus. Bom, vamos começando, que o pessoal vai entrando, né? E tem gente que gosta de assistir a live depois. Eu também sou bem desse tipo. Eu gosto sempre de assistir também depois, porque eu vou lá, entro, depois eu volto, começo de novo, escuto de novo, né? Então, às vezes eu tô aqui, assisto ao vivo e depois eu vou lá, olho a gravação. O que que a pessoa quis dizer mesmo com isso, né? E aí eu volto e assisto de novo, né? Então, por isso que eu gosto de deixar gravada, porque é uma coisa boa, né? A gente pode ir lá sempre, tá voltando, né? E a gente olha o que mais nos toca, né? E o que mais a gente pode estar se transformando, né? Porque na verdade a vida é isso, né? A vida é uma transformação. Se a gente acreditar que a gente vai ficar estagnado, isso não existe, né? Quando nós estamos estagnados, a gente apodrece, né? É só você pensar numa água. Água parada apodrece, né? Dá bicho, dá mosquito, dá um monte de coisa. Assim somos nós, né? Então a gente tem que viver em constante movimento, né? E esse movimento não tem como, né? Não tem como ser para fora, né? Esse movimento tem que ser para dentro. Muitas vezes, assim como um livro, assim como uma live, como você assiste hoje, né? Ela, como é que eu posso dizer? Elas são de momentos, né? Então você vai lá, você lê um livro e aquele livro, naquele momento, ele te diz algo, né? E quanto mais eu vou me transformando, eu volto, posso lá ler o livro novamente, ele tem um outro sentido para mim, né? Então, essa é a mudança, né? A nossa vida, ela é dinâmica e é isso que a gente tem que entender, né? Então, se a gente consegue entender isso, que tudo vem primeiro de mim, nossa, esse já é o suprassumo de tudo, né? É o que eu sempre falo, porque é muito... Quando a gente não tem crescimento pessoal, sempre o problema é o outro para comigo, né? Foi a pessoa que fez, foi a criatura que fez, foi fulano, foi Beltrano, né? E eu não consigo enxergar a minha responsabilidade, né? Não que a pessoa não possa ter feito, né? Mas eu tenho que entender qual a minha participação em tudo isso. E eu vou explicar por quê. Como, né? Então, assim, na live passada a gente falou muito sobre reconhecer os sentimentos. E quando que a gente reconhece os sentimentos, né? Quando eu olho e para mim e vejo o que eu tenho dentro de mim, né? Então eu sempre falo, nós temos todos os sentimentos. Ah, não, eu não tenho raiva. Ah, não, não, todo mundo tem. Uns mais controlados, outros menos controlados. Outros disfarçados de um outro tipo de sentimento, que é também o mentir para si mesmo, ele tem isso, né? Você tem um tipo de sentimento e aí você não quer que ele seja dessa forma. Ah, não, eu não sou raivosa, né? Eu sou só um pouquinho irônica, eu sou, né? Então eu já vou dizer para vocês que a ironia
ela já é um disfarce da raiva, né? Então você pode notar, a pessoa que ela é muito irônica, ela tem aquela pimenta, sabe assim? Aquela pessoa, né, que fica sempre falando por detrás e tem aquela pimentinha, né? Então o que às vezes nós temos é um disfarce para os nossos sentimentos, né? Mas eu contei a história da casa, né, que para mim é o que eu mais uso hoje, assim, porque eu aprendi num curso, né? E aí a gente vai como é que é? A gente vai passando pra frente aquilo que a gente gosta, né? Porque a gente entende muito mais fácil o que é o autoconhecimento, né? Então, às vezes eu tô numa casa, né? A história que eu contei, você tá numa casa que você não conhece e aí falta luz e aí o que acontece? Você fica com medo, você não sabe onde é que tá pisando, né? E ao contrário de quando você tá dentro da sua casa, né? Falta luz, claro, você fica meio como é que eu posso dizer, tateando, né, as coisas, claro que você pode dar uma topada, mas você sabe aonde você está pisando, né? Assim somos nós, né? Quando a gente olha para isso, a gente consegue entender o ser que nós somos, né? Então, quando eu tenho esse conhecimento, é como se eu estivesse dentro da minha casa. Eu vou ter as minhas agonias, mas para que nós trabalhamos? Para ter consciência, reconhecer os sentimentos e ter aquilo que eu procuro na minha vida, que eu não sei o que é que vocês procuram na vida de vocês, né? Com uma palavra, o que você definiria o que você procura na sua vida, né? Eu procuro paz, né? Porque quando a gente tem paz, fala a verdade, nada nos tira do prumo, né? E essa paz verdadeira, que é aquilo de pode estar o mundo pegando fogo e você tá bem, né? Como se você tivesse tomado 80 miligramas de Prozac, sabe? Que você olha, tá tudo bem, mas não tá tudo bem por uso de um medicamento, tá tudo bem porque você se reconhece, né? E eu sempre falo que o primeiro caminho pra gente ficar bem é reconhecer o ser infinito que nós somos, né? E a live de hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre reconhecer o ser infinito que eu sou, né? E trabalharmos esse auto-julgamento, porque quem se julga, julga o outro, quem não se julga, não julga ninguém. E foi esse o meu trabalho, sabe? Quando eu comecei nesse meu caminho da plenitude, eu pensei, o que mais eu gostaria, assim, de ter dentro de mim, né? E eu entendi que era isso, que era ter paz, sabe? Que quando a pessoa fala, ela diz tudo aquilo pra você, você olha e pensa, essa sou eu? Não, sabe? E eu não pego nada pra mim. Vou dizer pra vocês, claro que não é fácil, nem sempre é fácil e nem sempre isso acontece, porque eu não sou nenhuma suprassumo ainda, né? Mas tenho sempre aquela fé que quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir passar por certas adversidades. Digo pra vocês hoje que, meu Deus, eu olho pra pessoa que eu era e a pessoa que eu sou hoje, nossa, eu sou grandiosamente... eu sou grata, né, a essa criatura que fez esse trabalho todo que sou eu, né? Mas é muito engraçado porque nem sempre tudo, assim, às vezes nos pega desprevenido, né? Então o que a gente fala sempre, né? Que o viver consciente é viver o presente. E viver o presente é uma das coisas muito difíceis, né? Eu vejo que tem coisas que não me tiram mais do sério, a pessoa fala, isso não sou eu, né? E deixo, é da pessoa, e tá tudo bem, é dela, não tem problema nenhum. Se ela quer agredir, se ela quer falar, tá tudo certo. Mas eu vejo quão ainda não tenho isso arraigado dentro de mim, porque ontem a gente teve um grupo de estudo. E aí eu tenho para algumas pessoas um probleminha, né? Que eu falo às vezes um pouquinho de palavrão, né? Então assim, a pessoa vai lá e fala, eu falo assim, imagina, é só um cagadinho, né? E tem gente que não gosta, sabe? Assim, e às vezes, ou então eu falo, nossa senhora, puta que pariu. Desculpa aí se você também não gosta de palavrão, tá bom? Mas eu tenho isso. Mas sabe assim, quando é só uma expressão, né? Não vem aquela coisa assim, cheia de rancor naquelas palavras, pesado, né? Mas eu sei que tem gente que não gosta e tá tudo certo. E aí a pessoa pegou e falou pra mim, né? E ela disse, eu acho que se você parasse de falar palavrão, você sabe, né, que eu tenho esse defeito, não, esse probleminha, né, no dedo, que olha, desde a quarta-feira passada, que eu já fiz uns decretos, eu mesmo escutei o meu vídeo umas 10 vezes, né, e falei, agora isto vai mudar, porque quanta gente que vai lá,
vê os meus vídeos, lê o que eu coloco e melhora dos sintomas. Por que que eu não vou melhorar? Que cabeça ruim, por que que eu acho que eu não mereço, né? Tem que ficar sofrendo com esses dedos que é pra lavar um cabelo, pra tudo. E ele abre todinho assim, né? E aí ele começou a melhorar, olha que já tá bonitinho, né? Eu tô falando que agora tá só botando o restinho pra fora. E daí a pessoa pegou e falou assim, se você não falasse palavrão, eu tenho certeza que os teus dedos vão melhorar. Nossa, daí assim, sabe quando você não vive o presente? E aquilo a pessoa estava projetando, né? Ou sei lá o que ele tem, se é a crença dele, a verdade dele. Tá tudo bem, é da pessoa, né? Aí eu olhei pra ele e respondi. E depois fiquei mal, né? Porque eu não gosto de ser essa pessoa que não vive o presente. Então, se você pensa que é fácil, né? Pra gente que tá mais tempo nessa caminhada, tá? Não é fácil pra ninguém, gente, né? É um exercício diário. E daí na hora eu olhei pra pessoa e peguei e falei assim, olha só. Tem uma coisa que eu acredito que é o seguinte, tem tanta gente aí que fala manso, que é cortês, que é macio na voz e faz cada coisa horrível, né? E eu sou assim, eu falo alto, eu tenho a minha presença, eu às vezes falo um palavrão, né? Uns cagadinhos, essas coisas assim que eu tenho o hábito de falar. Mas eu me reconheço com um ser que está em evolução e uma pessoa boa, sabe? Eu não faço isso que algumas pessoas que vêm dessa mansietude, né? E aí ele ficou meio assim, né? E o assunto morreu por ali, continuamos o estudo, né? Mas depois eu pensei, não é o correto, né? Quando a gente chega num patamar de entendimento e dessa paz que eu tô falando para vocês, que é o reconhecimento dos nossos sentimentos, e essa paz que é viver o aqui e agora, né? E acolhendo aquilo que eu sou, né? Porque qual deveria ser a minha resposta, né? Eu deveria ter dito, olha, você tem toda a razão, né? E pronto, e deixar a pessoa com ela, eu vou pensar nisso que você falou. E pronto, né? Porque a pessoa só muda verdadeiramente quando ela acredita naquilo ali, né? E eu fiquei pensando, por que eu não mudo, né? E não paro de falar palavrão? Porque nas minhas lives aqui eu falo palavrão? Vocês têm que dizer se eu falo. Porque eu acho que eu não falo, né? Tirando hoje, né? Que eu fui citar o exemplo, né? Então, quando a gente não fala, quando você está presente, você presta atenção, você não faz, né? E aí eu comecei a olhar tudo isso. Então eu pensei, todas as coisas que nos acontecem, elas não são ruins, né? Você olha para aquilo ali, vê o que está acontecendo, e aí quando você vê, isto é viver no presente, você começa essa transformação, né? Claro que não é nada fácil, eu sempre falo, não é fácil, é decisão, né? Decisão dessa mudança. E aí eu comecei a entender, sabe? Voltando ali no começo, eu comecei a olhar e ver o que é mais importante para mim hoje. Paz de espírito. Se é paz de espírito, eu tenho que estar presente. E é isso que a gente, na grande maioria das vezes, nós não estamos. Nós estamos sempre reagindo às coisas que nos acontecem, sempre com medo, se segurando, né? Falar nisso, eu botei o vídeo, né, que foi sobre o rim, né? Que o rim tem medo. Quem acompanha as lives eu também falo, né? Que quando a gente está com olheiras está ligado ao rim, né? E tá ligado ao medo. Então a gente tem que olhar para esse medo, para saber o que está acontecendo dentro de mim, né? O que reverbera dentro de mim a partir das coisas de fora. Então, quando a gente se reconhece, primeiro de tudo, né, que eu falo, a gente tem que se reconhecer como o ser infinito que nós somos, né? É uma frase que eu amo de paixão, né? E o que é se reconhecer como ser infinito? Né? É entender que se Deus parou tudo que ele tinha que fazer, né? Nem que fosse o milésimo do milésimo do milésimo do milésimo do segundo para nos criar, a gente tem que entender que nós somos importantes na criação, né? Porque se ninguém tem a íris igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, eu sou importante na criação. Então, quando eu olho através disso, né, eu começo a entender algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito mal de mim mesma, né? Eu não sei se você é assim também, se você fala mal de você mesma. Ai, que idiota que eu fui, eu não deveria ter feito isso. Ou quando eu falava alguma coisa, eu ficava, sabe, batendo na minha cabeça. Hoje eu não aceito mais. Eu não sou perfeita. Eu falo coisas no qual eu não gostaria? Sim, foi o que nem eu disse pra vocês. Ontem no grupo de estudo eu falei algo e depois eu me arrependi, né? Mas eu não estava vivenciando o presente. E daí o que é que entrou
naquela hora, né? O que entrou naquela hora foi a Eliane que tem medo, a Eliane que tem que se defender, a Eliane que precisa mostrar para a pessoa que eu não sou aquilo no qual ela estava falando, né? Então, quando a gente vivencia o presente, né? Quando a gente está consciente, tudo aquilo que me acontece, eu olho e penso, não é meu, não é meu. E a gente devolve para aquela criatura, né? Então a gente tem que deixar as pessoas serem quem elas são, sim, porque eu não consigo mudar ninguém, né? E a gente tem visto muito isso, assim, eu e umas amigas, a gente conversa muito e a gente... Ai, desculpa, tá funcionando de novo? É que o iPhone mandou um negócio aqui, coloca um aí se vocês estão me escutando. Porque ele acabou de botar um negócio na tela, daí parou tudo, falou que cortou a transmissão, mas eu acho que agora voltou, né? Show, beleza. Tem um delay um pouquinho, né? Porque eu falo aqui, vocês demoram um pouquinho aí, tá tudo certo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não vivencia isso... Obrigado, que bom, gente, que vocês estão aí me ouvindo. É porque quando ele deu esse negócio, parou tudo, cortou a transmissão. Eu falei, mas meu Deus do céu, por que é que as pessoas fazem isso, né? E aí, voltando, né? Voltou da fita, é isso. Então, falando de estar presente, né? E quando isso nos acontece, a gente tem uma satisfação tão grande, é algo assim inacreditável. Eu sempre falo, né? Eu dou de exemplo isso, né? Mahatma Gandhi ganhou uma guerra e ele não usou uma arma, né? Porque ele era a paz. E quando a gente é a paz, a gente passa isso. Mas primeiro tem que vir através de reconhecer, né? E eu me lembro que quando eu comecei essa minha tarefa, né, do autoconhecimento, eu fui ver qual era o meu maior problema, né? Era falar mal de mim mesmo. E quando a gente fala mal da gente mesmo, é porque a gente não se reconhece, né? Então, eu tava sempre me esculhambando e falando mal e não vendo as qualidades minhas, né? E às vezes as pessoas falavam, nossa, mas Eliane, você me ajudou nisso, nossa, você me ajudou nisso. E claro, a gente se vende de um jeito, né? Mas o nosso interno somos nós que conhecemos, né? Então, às vezes você acha que você e às vezes você mesmo se esculhamba, né? E aí, nisso eu comecei a ver qual a raiz disso tudo, né? De onde vem isso da gente falar tão mal da gente mesmo, né? De a gente não de nós não acolhermos, né? Essa criatura que tá doente, porque nós somos seres doentes, né? Nós estamos em evolução, e se não fosse isso, eu sempre falo, existe um tipo de gente que tá nem aí, né? Que é o psicopata, porque o psicopata ele não tem culpa nenhuma, né? E quando você não tem culpa, o outro não existe, né? Então, por que eu tenho ainda esse sentimento dentro de mim, né? Porque eu sou uma pessoa normal, né? E aí eu comecei a olhar, e aí eu comecei a ver. Primeiro ponto, de onde vem esse auto-julgamento, né? E fazendo os cursos e tudo, para mim o que teve mais lógica, né, foi isso, que a gente aprende a se julgar e achar que isso é certo desde criança, né? Porque quando você vai lá e a sua mãe fala assim, vai lavar aquela louça, fulano, e você se enrola e não vai. Vai lavar aquela louça, fulano, você se enrola e não vai. Eu vou sair de casa, mas quando eu voltar eu quero aquela louça lavada. Aí quando a gente chega em casa, a criatura não lavou a louça. O que a gente faz? Fica super chateada, né? Ia lá, a minha mãe, lavava a louça e me gelava. Nossa senhora, tem coisa pior do que a mãe gelar, gente? Não tem, gente. Nossa, pra mim não tinha, pra mim era horrível, né? E aí eu ficava, ô mãe, né? E ela ali, né? E lavando a louça, tá, mãe, deixa que eu lavo. Agora não precisa. Nossa, daí aquilo era uma facada. Aí eu ia pro quarto e eu ficava pensando, né? Meu Deus do céu, eu não sou uma pessoa boa, né? Porque a minha mãe faz tudo e tal. E aí, às vezes, a minha mãe falava muito, né? E aí ela dizia assim, como é que ela dizia? Porque é assim mesmo, né? É assim, a gente trabalha que nem uma louca, não sei o quê. E aí a pessoa só tem uma louça para lavar, né? E ainda não faz. Daí, nossa senhora, daí eu ia pro quarto e me julgava que eu não era uma pessoa boa, como é que eu tinha feito isso. E aí eu pensava, tá, vou me melhorar. E aí quando chegava na próxima louça, eu aprontava de novo, né?
Então eu sempre falo, todo mundo quer ser bom, né? Mas a gente tem algo dentro de nós que faz com que a gente muitas vezes não consiga ser verdadeiro com aquele desejo nosso, né? Então a gente posterga ou a gente não faz, mas o maior, o mais fácil de todos, né? Que é da gente entender que a gente faz isso, é porque a gente vive no boicote, né? Como a gente acha que não é merecedor, a gente tá sempre se boicotando e sempre se chicoteando, e a melhor forma de se chicotear é falar de nós mesmos, né? Falar mal de nós mesmos. E aí eu comecei a ver isso e eu comecei a fazer um propósito comigo. Quem me conhece sabe, assim, eu sou muito determinada. Eu falo, você tem que tomar essa água aqui 3 vezes por dia, porque vai fazer isso, eu tomo 3 vezes por dia. Ah, se você vai ter que tomar tal coisa, eu faço, sabe? Eu sou muito corretinha dentro daquilo que eu acredito, tá? Tem coisa que eu não acredito, eu não faço, né? Mas eu sou muito determinada, né? Quando eu fiz academia, não, porque se você fizer academia, porque não sei o que, as tuas dores vão embora, porque isso, porque aquilo. E eu faço músculo muito fácil. Fui pra academia 1 ano, né? 3 vezes por semana, com personal, porque senão eu pago e não vou, né? E aí quando dói no meu bolso, eu sou taurina, né? Aí eu vou. Então eu fui durante 1 ano. Nada, só fiz mais músculo, fiquei mais dura. Eu falei, não é isso aqui que eu quero pra mim. Eu quero ser uma velhinha maleável, né? E aí foi onde eu fui pro yoga. E aí, quando eu comecei a olhar todas essas coisas, né? De onde vinham esse meu julgamento, né? De onde vinham essa autoestima tão baixa, né? Porque, na verdade, quando a gente fala mal da gente mesmo, é porque a gente não se acolhe, né? Tudo é um processo. Quem não tem paciência com o processo, fica muito no altos e baixos, né? Então, se você hoje começou um trabalho e você está começando a ver coisas que você não via, paciência. Ah, mas eu queria mudar e não consigo. Paciência. Tá? Então, fale todos os dias a mesma coisa para você, anota num caderninho, né? Eu boto o relógio para despertar e já boto com uma legenda. Então, assim, você tem que achar um movimento que você faça que vá te trazer isso, né? E aí eu comecei, porque eu tenho isso muito comigo, né? De ter chavões, né? Então eu tenho meus gatilhos, aquelas coisas que eu boto na minha cabeça que quando eu falo mal, eu já falo pro cérebro. Quando eu fizer isso, você aciona, viu? Já dou comando pra ele. E era incrível que quando eu começava a falar mal de mim mesma, eu começava, já vinha na hora. Vai querer matar uma criancinha na Síria? Não sei se vocês estavam aqui na live do perdão. Eu nem sei quando é que foi que eu falei, mas vou falar de novo, né? Eu adoro o Ho'oponopono. E quando eu comecei, foi muito por acaso, assim, acaso não existe, as coisas caem na mão da gente. E eu fui fazer meu mapa astral, que eu andava meio perdida e tal, e a mulher falou que tudo aquilo que eu, da minha vida, né, não do meu destino, porque isso não existe, mas do meu passo, dos meus próximos passos, né, e do meu propósito aqui, estava muito relacionado com as minhas mãos e com a minha garganta, né. E aí tudo certo, né? E eu comecei a seguir um pouco desse caminho e ela me falou sobre o Ho'oponopono. E eu nunca tinha ficado sabendo e tal. E aí eu fui assistir um vídeo e a mulher falava sobre isso, que ela tinha ganho um livro chamado Limite Zero e fazia 3 anos e ela não tinha lido o livro ainda. E quando a pessoa veio e falou de novo, eu falei, ué, acho que eu tenho esse livro. Né? E tudo que eu ganho, depois que eu leio, eu dou, ou se eu não gosto, eu dou, né? Porque foi um presente que me deram, mas se eu não gostei, eu faço um presente para uma outra pessoa que eu sei que vai usar, porque coisas paradas estão estagnadas. Então, eu não guardo nada que eu não vou usar, que eu não quero. Passou de 2 anos, eu olho, não, eu dou tudo, né? Eu sou a louca do dar tudo. Então, e aí, quando eu olhei, eu acho que eu tenho esse livro, e fui lá na cabeceira da minha cama e o livro tava lá. E aí eu falei, gente, é inacreditável, fazia 3 anos que o livro estava na cabeceira da minha cama, no meu criado mudo enfeitando. Como ele é azul, bonitinho, ele estava ali. E aí eu peguei e comecei a ler o livro, né? E numa das partes ele falava assim, se existe guerra em algum lugar, você é responsável. Eu falei, como assim, gente? Moro no Brasil, tem guerra na Síria, como assim, né? E aí ele falou, todas as vezes que você fala mal de você mesmo, todas as vezes que você fala mal de alguém, todas as vezes que você não pratica, né, a gratidão, todas as vezes que você tem raiva, todos esses sentimentos, eles não se perdem, eles vão pro alto, né? E quem tem o aspirador maior, suga. Aí eu pensei, nossa, faz todo sentido, porque é o que eu acredito que é forma pensamento, né?
E aí ele fala, então faça o seguinte, né? Tenha certeza que todas as vezes que você tem raiva, que você tem isso, você está ajudando a matar alguém. Nossa, aquilo me deu um ruim, me deu um ruim. E eu comecei a falar todos os dias pra mim. Cada vez que eu falava mal de mim mesma, eu dizia assim, vai matar uma criancinha na Síria, Eliane? Vai? Você é uma assassina. Eu falei, não, não vou. Não, eu sou linda. Nossa senhora, se Deus parou tudo que ele estava fazendo para me criar, ninguém tem a íris igual a minha, ninguém tem a digital igual a minha, eu sou importante para Deus. Era o meu mantra, gente. Todas as vezes que eu resolvia falar mal, me olhava no espelho. Ai, meu Deus, como tu tá gorda, Eliane. Para de falar mal de você mesmo. Você tem um corpo. Você não está magra porque você não quer malhar, porque você não quer fazer dieta, porque você... Então tá tudo certo. Quer ficar assim? Não tem problema, querida. Né? Mas pare de falar mal que você tá matando uma criancinha na Síria. E assim eu comecei. E hoje eu não admito mais. E quando eu penso, que nem ontem, né? Que eu contei pra vocês, né? Que eu respondi a pessoa, eu penso assim, né? E daí eu falo, eu não devia ter falado. Tudo bem, vamos se acolher? Já falou? Agora pronto, passou, não faça mais. Viva mais presente, mais consciente que as coisas vão acontecer de forma melhor. Porque, gente, esse é o nosso trabalho, é viver de forma consciente, né? Uma frasezinha boba, né? Mas quem vive no passado tem depressão, né? Quem vive pensando no futuro tem ansiedade. E o presente é o que a gente tem que aproveitar, né? Que é o presente de Deus, que é o estar, né? Aqui e agora. Então, quando a gente pensar nisso, a gente consegue vivenciar melhor as coisas. Então, quando vem um monte de pensamentos na sua cabeça, não aceite, entende? Porque a mente, ela é chamada de mente porque ela mente pra gente. E ela tá toda hora mentindo, né? Trazendo autodesvalorização, a gente tá sempre se julgando. E eu sei disso porque eu era uma pessoa que eu me julgava demais. E a partir do momento que eu melhorei isso, eu parei de olhar no outro, sabe? E aí agora eu vejo as coisas que antigamente pra mim eu falei, meu Deus, e isso parou. Né? Por quê? Porque a gente parou, eu parei de fazer isso comigo mesmo. Então eu levanto, se hoje eu não quero, imagina como é que você vai levantar e não vai arrumar a cama. Se eu não quero, eu não arrumo, entendeu? E parei de tudo tem o quê? Então eu mudei algumas coisas na minha vida, né? E procurando esse caminho para a plenitude, usando coisas muito simples, né? Primeiro, a palavra nunca e sempre eu comecei a trabalhar para tirar do meu vocabulário. Ai, porque você sempre faz isso. Ai, porque você nunca, né? Não existe, gente, não existe. Assim como não existe para nós esta palavra, né? Porque quando a gente emprega esta palavra, o nunca e o sempre, a gente tem que ser perfeito. Vamos largar de querer ser perfeito. Nós somos seres em construção. É um processo, né? E nesse processo eu vou achando coisas que vão me trazendo alívio, né? É como você aprende a dirigir. No primeiro momento você é ruim, né? E às vezes apaga o carro, isso, aquilo, para estacionar é pior, e aquele negócio todo. Mas a prática e fazendo aquilo todos os dias, você vai ficando boa, né? Então, o que a gente tem que começar? Usar coisas que vão te ajudar. Então, para mim, o que ajudou? Eliane, você vai ter que parar de falar essa palavra, né? Então, o sempre e o nunca tira do seu vocabulário. Beleza. A segunda coisa, parar de falar mal de você, tá? Gente, faça um propósito. Pare de falar mal de você. Não aceite que a sua mente faça isso com você, porque a pior coisa que o ser humano pode fazer com ele mesmo é falar mal dele, né? Porque isso vem o quê? Autodepreciação. A autodepreciação, você automaticamente já vai se ligando a uma depressão, né? Porque daí você começa só a falar mal de você, porque eu não presto, porque eu não sirvo, porque eu não sou boa nisso, porque é verdade, A autodepreciação é horrível. O que as crianças hoje, tanto tempo dentro de casa, né? E aí elas não dão conta também. Se nós não damos conta, imagina as crianças, né? Então hoje o que a gente vê de criança com autodepreciação é muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, a gente tem que olhar pra gente, né? Começa comigo. Pronto, quando começar comigo, eu me transformo, à minha volta tudo se transforma. Então, quando alguém tá falando, eu perto de mim, eu não deixo ninguém falar mal de si mesmo, né? Eu tenho uma amiga minha que ela, meu Deus, pensa numa criatura que faz 50 milhões de coisas, né? Eu tô numa fase ótima da minha vida, porque eu tô com 58 anos, eu não tenho um pinto pra dar água, então eu só faço o que eu quero, né? Olha que bênção, né? Meu Deus do céu, gente, isso é a melhor coisa do mundo. Então eu escolho ir nos lugares, eu não vou por obrigação, né? Às vezes eu penso, mas isso vai ser ruim pra você, Eliane? Tem problema? Não, então tá, eu escolho ir.
Às vezes eu faço algo que eu não quero, sim, mas escolhendo fazer aquilo, tá? Que é a terceira palavra, tá? Então, nunca e sempre retira do seu vocabulário. Segundo, né? Pare de falar mal de você mesmo. Toda vez que você for falar mal de você, pensa o quê? Que você tá matando uma criancinha na Síria. Não aceite, tá? O terceiro, né, é o que eu falei agora, né? Que a gente tem que começar a botar alguns... Nossa, me deu um branco completamente agora, gente. Meu Deus do céu, entrou uma coisa aqui na minha cabeça e me deu um branco. Nossa. Bom, deixa eu voltar aqui para onde eu tava. É que hoje à tarde eu tive dor de cabeça e eu tomei um medicamento. Eu tentei não tomar porque sabe que medicamento dá uma apagada na sua mente. E daí eu tentei, quando chegou no final da tarde eu falei, cara, se eu não tomar o medicamento eu não vou conseguir fazer a live, né? E aí meio que me deu um branco, apesar de eu ter anotado aqui tudo, né? Um passo a passo até para não me perder, mas me deu um branquinho agora, né? Então, vamos lá, não fala mal da gente mesmo, sempre, o nunca. Escolher, né? Então, escolher. Troque a palavra tenho que por escolha, né? Eu tenho que ir naquela festa, meu Deus, que saco, que eu não tô afim. Bem que festa hoje em dia quase não tem, né? Mas, não tô afim. Ou ir na casa de alguém, eu não tô afim. Por que você iria? Quando a gente começa a escolher, a gente para de sofrer, né? Tem gente que fala assim, eu não aguento mais meu casamento. Mas por que você tá casada ainda? Porque eu não tenho como me sustentar, eu não tenho... Ou eu gosto da vida familiar, eu só não tenho mais aquele amor por aquela pessoa, né? E a pessoa vive no sofrimento eu falo, gente, não sofre. Pensa assim, por que você escolhe estar aqui? Eu tive uma paciente e ela era essa a dificuldade dela, né? E aí ela falava, eu não tenho como me separar, né? Eu falei, não tem problema nenhum, só para de se chicotear, né? Porque eu não fiz nada da minha vida. Porque eu não aproveitei, porque ele tinha um ciúme de mim, né? E aí, na época eu gostava, né? Quando ele tinha ciúme, porque a autovalorização, né? Quando a gente espera que o outro me valorize, é a maior bobagem, né? Somos nós que temos que reconhecer, né, a pessoa que nós somos. E aí ela dizia isso pra mim, né? Então ela se chicoteava demais. Eu falei, querida, olha só, aceita, não tem problema nenhum, escolhe por que você vai ficar casada com essa pessoa. E aí eu falei pra ela, e agora, a partir de hoje, começa a mudança. Pare de falar mal de você. Todas as vezes que você pensa, meu Deus, por que eu tô com esse homem? Pensa, eu tenho 2 filhas, eu não tenho como me sustentar. Na época eu escolhi não terminar a faculdade. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E agora foi muito bonito, porque daí ela falou, mas eu vou começar a minha transformação. Beleza. Eles mudaram de bairro, né? E daí ela parou de fazer o atendimento comigo, né? Aí esses dias ela veio falar comigo. Essas coisas que me deixam até emocionada, né? Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito sensível. Quando eu vejo assim, nossa, isso me dá uma emoção muito grande, né? Porque o ser humano, ele é o seu maior inimigo. E quando ele começa esse caminho da cura, né, se acolhendo, escolhendo palavras para ele vai relaxando. E quando a gente relaxa, a gente diminui o medo. E quando a gente diminui o medo, as coisas começam a vir, né? A gente começa o quê? A gente começa a se conectar com o divino. E quando a gente vivencia só o medo, nós estamos sempre assim, né? E aí o que aconteceu? Ela esses dias veio falar comigo, Eliane, eu queria te agradecer, porque olha, você salvou a minha vida. Eu falei, não, querida, ninguém salva ninguém, né? A gente mesmo é que se salva, né? Talvez você tenha seguido algumas coisas no qual eu te dei de ideia, mas tá tudo certo. Eu só fui o mensageiro, né? Você é a grande figura, né, dessa sua vida. E aí ela contando, né, que nesses 3 anos o que ela fez? Ela aproveitou, ela fez um monte de curso, né, de sobrancelha, ela fez curso de depilação, ela fez curso de depilação de cera, ela fez, né, e agora ela tá trabalhando numa estética, né, e aí ela falou, e eu escolhi ficar com fulano porque eu vi que eu gostava dele, o que eu não gostava era de mim. Olha que coisa mais linda, gente. Né? Então, às vezes, a gente projeta tanto no outro as nossas dores, né? As nossas frustrações,
E aí a gente olha para aquela criatura e acha que ele é o culpado da nossa infelicidade, né? E não é isso, somos nós que somos responsáveis. Eu sempre falo, o dia que a gente entender que tudo é a partir de nós e que nada tem a ver com o outro, a nossa vida ela vai dar um salto quântico, que é algo inacreditável, né? Porque hoje é assim, ó, acontece alguma coisa na vida de uma pessoa, eu vou lá e olho. E quando eu olho, eu penso, por que isso tá me incomodando? Por que eu gostaria que eu fosse diferente? E aí eu olho para mim e vejo a dor que eu tenho dentro de mim e que aquilo lá mexe, né? Então, no primeiro momento, eu sei que é um exercício muito grande, né, para isso. Esses dias eu e uma amiga minha conversando, ela assim, por que você acha que isso incomoda, né? Olha, incomoda eu acho que por conta disso, né? E eu sei, assim, que a gente tem essa coisa do ajudar dentro de nós, né? Mas esse ajudar, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a ajuda, ela vai até um certo momento. E quando você começa a carregar aquilo nas costas, já não é mais ajuda, é peso, né? Então eu sempre falo assim, eu posso ajudar 1000 pessoas, mas não carrego ninguém nas costas, né? Porque a minha coluna não presta. Porque muitas vezes é isso que nos acontece. A gente começa a pegar tanto o problema do outro para até para jogar essa fumaça, sabe, na nossa vida, e se mete tanto na vida da pessoa e olha tanto e acha que tem a definição para as coisas do indivíduo, né, que a gente sai do presente, né? E é aquilo que eu falei hoje, quando a gente começa a transformação dentro de nós, ela começa sempre através de vivenciar o presente, de estar presente nas coisas, né? Eu sempre foi um trabalho muito grande que eu fiz, né? Eu nunca voltei para casa para achar que o ferro tinha ficado ligado. Aí, esses dias eu ri, né? Eu falei assim, isso nunca aconteceu comigo, porque eu também nunca passei roupa, né? Não, eu já passei quando era bem nova, né? Mas depois trabalhava, tinha uma pessoa em casa, né, que fazia isso, porque eu sou uma pessoa muito atacada. E pessoas atacadas não servem para passar roupa, né? Porque a pessoa, para passar roupa, ela tem que ter aquela calma de botar o ferro bem na pontinha ali da gola e do coisa para não ficar. Ah, gente, tenho não. Eu sou aquela pessoa de lavar banheiro, né? Eu sempre falo, tem a pessoa de passar roupa e tem a pessoa de lavar banheiro. Eu sou a pessoa de lavar banheiro, pega a mangueira, joga e lava, esfrega, né? Eu era essa pessoa. Então, algumas coisas dentro de casa nunca fiz, né? Mas assim, eu nunca tive esse problema de dizer assim, ó, ai, será que eu fechei a porta? Ai, será que eu peguei isso? Ai, será que eu peguei aquilo? Muito difícil. Por quê? Porque eu sempre trabalhei isso desde sempre, sabe? De estar presente, né? Então, olha para isso, né? Olha para isso, começa Ó, tem gente aqui que adora passar roupa, mas a Amanda, ela é assim, eu conheço ela, né? E ela é calma, sabe? Assim, no falar e aquele negócio todo. Cara, eu sou totalmente ao contrário, né? Então, é isso aí, tá vendo? Mas o mundo precisa de gente assim, que passe roupa e tem gente que lave banheiro, não é? Então, o mundo é essa diversidade, né? E eu também posso ser essa diversidade. Não é porque eu não passo uma roupa que eu tenho menos merecimento, né? Então, a gente tem que parar de falar isso, sabe? Gente, coloca assim na sua agenda, sabe? Na cabeceira da sua cama. Eu me lembro que quando eu quis fazer uma mudança e eu achava que essa mudança tinha que vir disso, né? De eu me lembrar várias vezes por dia sobre isso. Então foi muito engraçado que eu fiz uns papeizinhos, eu colocava dentro da gaveta da calcinha, eu colocava junto com a minha escova de dente, né? Eu colocava dentro do armário junto com meus produtos de pele. Por quê? Porque eu queria me lembrar várias vezes por dia de fazer aquilo, né? De pegar, parar, respirar. Foi um exercício de respiração, porque eu sempre fui muito atacada, né? E quando a gente é muito atacado, a ansiedade, porque a respiração curta, né? E eu falei, eu quero mudar um pouco disso. Então eu vou começar a trabalhar minha respiração. E aí eu comecei assim, então, pô, eu vou tomar banho, tomo banho todo dia, abri a coisa da calcinha, tava ali. Respira, Eliane. Daí eu seguro, conto até 10 e solto. Quando você quiser se acalmar, faça isso. Para mim é o melhor exercício que tem. Respira fundo, segura até no 10 ou no 6, não sei quando é que você consegue, e depois solta, tá? E aí se você quiser tentar agora, tenta para você ver como é relaxante, como solta seu ombro. Quer ver?
E se você quiser fazer um som pela boca, sabe que todo som, né? Por isso que os mantras na Índia, ele tem som, né? É boca fechada, boca aberta, né? Então, quando você faz um soltar de né? Esse som de alívio, ele traz o alívio para o seu corpo, né? É como se você estivesse tirando aquilo. Então, se você tá triste, se você aconteceu algo, faça essa respiração, solta, sabe? Solta aquilo e para de prender no corpo, né? É uma técnica que eu adoro, faço sempre, porque para mim resolve muito, né? Às vezes eu tô num lugar onde tem muita gente. E onde tem muita gente, você sabe que tem muitos pensamentos, então às vezes eu paro, respiro, solto, isso também ajuda bastante, tá? Então, chegamos ao final de mais uma live. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra aquilo sempre que eu falo, né? Tudo que eu digo sai da minha boca e meu primeiro ouvido é o que escuta, né? E eu tenho certeza, gente, isso aí eu garanto pra vocês, o caminho da plenitude é a gente chegar na paz, né? E quando a gente tá em paz com qualquer coisa que seja, a gente já passou para um próximo nível, né? Nada nos afeta, nada nos segura na realidade que você não quer, mas para isso você vai ter que exigir um pouquinho de você. Eu sempre falo, qualquer técnica hoje, ela nos mostra o caminho, nos mostra a verdade, porque quando você participa aqui, você começa a olhar para dentro e você começa a ver, nossa, eu tenho raiva mesmo, nossa, eu falo muito mal de mim mesmo, né? E você vai notar que quando você parar de falar de você, você vai parar de olhar o outro, isso é algo inacreditável, é inacreditável. Quando você para de se julgar, você para de julgar o outro, tá? E aí você vai ver o quê? Que a escolha dessas pequenas atitudes vão trazer um pouco mais de paz, né? E de aceitação, né? Lembra sempre, gente, quem se acolhe, acolhe o outro, né? Quem não se acolhe, quem é perverso consigo, quem se chicoteia, quem não se acha merecedor, infelizmente, demora mais, sabe? Para conseguir enxergar as coisas, tá? Outra coisa importante é a gente lembrar sempre, né? Que o não merecimento, ele vem de uma parte. E na semana que vem a gente vai falar disso, né? Eu até iria falar hoje, mas eu achei que não ia combinar com o tema, né? Vou falar um pouco da semana que vem, daquilo que eu acredito muito, por que eu acho que eu não mereço as coisas do universo, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre pai, sobre mãe, sobre a minha metade, né? 50% pai, 50% mãe, e todas as vezes que eu falo mal de mim, ou falo mal dos meus pais, essa vem desse 50% meu, né? Então, para pensar, sabe, assim, ó, hoje, qual a sua dificuldade? É com seu pai, com a sua mãe? A gente vai falar um pouco sobre isso, para que você possa entender de onde vem esse não merecimento, de onde vem essa multiplicação, né, de atos. Ah, minha bisavó passou trabalho, minha mãe passou trabalho, minha avó passou, minha mãe passou, eu passei, né? Porque muitas vezes esse vazio, né, que a gente tem dentro da gente, o vazio que eu falo é a gente olhar para os nossos pais e ver somente o defeito, criticar. A gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Então, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Já vai pensando na semana que vem com isso na sua mente, desarmado, né? Às vezes eu falo pra pessoa, você tem dificuldade com a sua mãe? Daí a pessoa fala, não, eu me dou super bem, não, com meu pai, não, né? Essa negação que a gente tem, né? Porque, na verdade, ninguém é perfeito, né? E hoje a gente olha as nossas coisas com a nossa mente lógica de hoje, né? Mas eu tô querendo que você faça uma viagem no tempo da sua criança, né? E as atitudes vão nos mostrando. É muito engraçado, eu tava trocando os móveis aqui em casa, por isso que as minhas respostas ali sobre somatização nem sempre é falado, porque é barulheira aqui em casa e o do vizinho também tá trocando os pisos. Pensa numa casa que tá virada numa coisa, né? Do barulho. E foi muito engraçado que tinha um menino aqui, e aí duas coisas que ele falou, eu falei, nossa senhora, esse menino tem dificuldade com a mãe, né? E aí eles estavam aqui montando os móveis, eu dou café da manhã e dou café da tarde, né? Aí fui lá, fiz café, servi, olhei pro menino e falei assim, eu posso te falar uma coisa? Daí ele, pode, dona Eliane, imagina. Eu falei assim, você tem dificuldade com a sua mãe? Daí ele olhou, como que a senhora sabe? Daí eu falei assim, por duas coisas que você disse. Qual? Você falou isso, isso e isso, e
ele tinha cortado um parafuso lá, daí o rapaz perguntou, você cortou esse parafuso, fulano? Não, eu não, já veio assim, né? E a pessoa que tá sempre na defensiva, a sua mãe era braba? Ela brigava demais com você? E ele falou assim, aham, e ela gritava, e você tinha medo, aham, por isso você tem essas olheiras profundas, meu filho, você tem que largar esse medo, isso era do passado, né? E aí aí eu peguei e falei, né, eu falei mais algumas coisas dele assim, a senhora é bruxa? Daí eu falei assim, nossa, meu filho, quem me dera, sou não, né? Só tem um pouquinho mais de estudo nessa área, né? Daí a gente começou a rir. Então, assim, quando a gente se reconhece, a gente começa a libertar um monte de coisas e largar um monte de coisas na nossa vida, tá bom? Então, semana que vem, na quinta-feira, encontro marcado, né? Se você gostou da live, compartilha, curte, né? Porque o Instagram, ele está assim agora, né? Ele, quando as pessoas curtem, né, ou compartilham, ele entende que o que a gente está fazendo é relevante, o que a gente está fazendo é bom para as pessoas, né? Então, se você gostou, pode compartilhar, tá bom? Os livros nossos, os livros não, os vídeos de somatização, né? Se você também quiser compartilhar, a gente também agradece, tá bom? Ó, um beijo bem grande para quem chegou agora. A quinta-feira que vem, tá bom? Venha preparado com tudo ali na sua mente para viver o presente, né? E para que a gente possa abrir o nosso campo e trazer mais felicidade, tá? Garanto para vocês, porque esse foi o caminho que me trouxe mais paz, tá? Beijo, gente. Obrigada.